Bom dia. Bom dia. Seu nome? Rony Peterson Cardoso Sobrinho. Idade? 31. Profissão? Pedreiro. Sotexere? Fiquei até o nono ano, agora que eu terminei lá na casa de prisão provisória. Tinha cursado até a quinta série, estou estudando, estou fazendo o nono ano. Seu endereço? O interesse que eu tenho é o da minha mãe agora, né? Rua Tambaqui, quadra 4, em Aquários 2, condomínio Grande Paradiso, bloco 15, apartamento 202. Peterson, eu te advirto que você tem o direito de permanecer em silêncio, é um direito constitucional que lhe assiste. Você foi denunciado e pronunciado pelo homicídio de Cláudio Ohana Pires Miguel, fato ocorrido em 1º de maio de 2022, 4h45, na rua 24 de outubro, com rua 13, no setor aeroviário. Essa acusação é verdadeira? Você e a Cláudia mantiveram relação por quanto tempo? Creio que foi no indo e vindo mais 2 anos, né? Que não teve essa consistência, porque assim que a gente saiu da casa de recuperação, para alugar uma kitnet, aí a gente ficou 3 meses, mais ou menos 3 meses morando junto. Ela engravidou, só que aí ela, por constante, a gente usava droga e bebia muito, só que nessa constantemente ela não conseguia ficar dentro de casa, né? E ela sumia pra rua e ficava 3 semanas, 6 semanas. E ela não dava conta de controlar, né? Que ela era doente, ela precisava de ajuda, né? Então ela não conseguia controlar, não tinha o controle. Então ela ia pra rua pra poder fazer as correrias dela pra ela usar a droga. Ela não conseguia parar, ficar dentro de casa. Vocês se conheceram na clínica de recuperação? Sim, senhor. Qual que é a clínica? Semeando Vidas, do pastor Valdir, da igreja lá do Novo Horizonte. Lembra quando que foi isso? O ano? Eu acredito que foi em 2018, se não me engano, 2018. Então vocês ficaram juntos entre idas e vindas, 4 anos, né? Porque o fato foi em maio de 2022, vocês estavam juntos à época? Isso. Sim, não. É por causa, igual eu falei pro senhor, idas e vindas, né? Que ela não parava muito em casa, mas sempre procurava. Quando ela estava bem debilitada, ela procurava a casa, porque ela não conseguia entrar na casa da avó dela, que ela tinha medida protetiva, que ela tinha uns problemas pessoais com a família dela. Então ela vinha onde eu tava, né? Não fazia questão, né? Que eu pudesse fazer, eu fazia. Não sou perfeito, mas eu fazia, porque ela também era doente, né? Ela não conseguia controlar o vício dela, né? Também. Eu não achava certo eu deixar ela na rua porque ela tinha saído da chácara junto comigo, né? Então sempre que ela vinha, eu abria as portas da casa para ela. Você disse que às vezes ela saía de casa, ficava semanas, né? Fora. E esse período que ela ficava fora, ela ficava na rua? Como que era? Ficava na rua, mangueando e usando droga, né? Mangueando? O que que é manguear? Mangueando e pedindo dinheiro aqui e ali, pedindo as coisas, né? E trocando troco de drogas. Você ia atrás dela para chamar de volta ou ela voltava sozinha? No começo eu fui muitas vezes, senhor. Fui muitas vezes, mas aí passou de um tempo e ficou desgastante, né? Porque às vezes ela voltava e enquanto acabava a droga dentro de casa, ela ficava muito estressada pela abstinência, não tinha autocontrole. Ela quebrava tudo, aí é onde que a gente começava a brigar, e ela sumia de novo. Aí passou um tempo que eu parei de ir atrás. Eu não ia atrás mais. Você usava que droga? Usava maconha, cocaína e crack. E tomava remédios psicotrópicos. E ela? Eu usava todas as drogas também. Principalmente o álcool. O álcool era foi bastante álcool. Ela trabalhava? Não, senhor. Então, quando ela não estava na rua pedindo dinheiro para comprar droga, em casa você que fornecia droga para ela? Eu comprava, quando eu trabalhava, eu comprava, nós dois usávamos juntos. E quando dava essas crises de abstinência, você não comprava droga para dar para ela, não? Então, porque a gente tinha que pagar gás, tinha aluguel, né? Tinha, mesmo usando droga, a gente tinha que comer também, então não tinha cabimento, né? Chegou aquele certo ponto que acabou, acabou. Só que às vezes ela não conseguia controlar, porque era mais forte que ela, né? Aí ela pegava e saía. Às vezes trancava o portão, ela pulava o muro e saía, porque ela não conseguia controlar, né? Durante o período da gravidez,
filho que vocês tiveram, ela usava droga também? Com 3 meses que quando ela engravidou, assim que ela engravidou, ela estava em casa. Com 3 meses de gravidez, aí ela foi e saiu pra rua, porque eu pedi pra ela parar de usar, só que ela não conseguia, era muito forte, era mais forte que ela. Ela não tinha autocontrole, aí ela foi pra rua. Aí nesse tempo que ela foi pra rua, a gente não voltou mais, porque foi o tempo que eu entreguei o barracão e fui pra casa da minha mãe, que eu comecei, que eu tentei suicídio, que minha mãe me internou, né? Aí me internou 2 vezes. Aí eu saí da clínica um dia depois que meu filho nasceu. Saí da casa de Eurípides, que eu fiquei internado na casa de Eurípides. Aí um dia depois que meu filho nasceu, o Samuel. Aí nesse tempo ela foi pra casa da avó dela. Aí eu fui lá, ficava visitando, fiz a minha parte que eu podia fazer. E nesse tempo eu parei de um tempo das drogas. Aí dava minha assistência, fralda, o que eu podia fazer, tudo ficava. E ela da casa da avó dela foi pra casa dos pais delas. Aí com 7 meses, ela foi e ligou pra mim, ela tava na casa da mãe dela, no Cachoeira Dourada, junto com a avó dela lá. Porque ela não podia entrar na casa da avó dela, que tem medida protetiva, então tava no balcão da avó dela. Aí ela foi e ligou pra mim vir buscar o Samuel, que o Samuel tava atrapalhando ela de fazer os corres dela, que ela não ia cuidar de menino, não. Aí eu tava trabalhando lá no Jardim Aquários, comprando uma casa. Aí eu peguei, larguei tudo, falei pro mestre de obra, fui lá e peguei meu filho e levei pra casa. E nisso, ela foi e seguiu a vida dela. Ela me entregou o Samuel, tava com 7 meses. Eu fui, fiquei lá na minha mãe uns tempos. Aí eu vi que tava ruim, porque tinha meu irmão também, não tinha 2 quartos, aí eu tava dormindo na sala, eu fui com uma pousada, um amigo meu do senhor Jurandir, lá em Campinas. Aí fiquei lá na pousada e com o Samuel. Levava o Samuel no chiqueirinho, no bebê conforto, levava, sentava cerâmica. Chegou um ponto que ele não conseguia dormir, por ele ser pequeno, eu ficava só com ele no braço a noite inteira. Eu comprei jujuba e fui vendendo no sinaleiro, porque não achava certo meu filho ter nascido. Eu entreguei ele pro conselho tutelar e não tinha ninguém que me ajudava, porque eu nem pedia ajuda. Então eu não abri mão dele, porque a mãe dele não tinha condições. Não é que ela não queria, ela não tinha condições porque ela era doente. Então eu fui pro sinaleiro vender balinha para poder tirar o sustento do nosso aluguel e de manter ele. Aí chegou um ponto que eu aluguei uma casa lá no Faz Selvírio, e ela foi descobrir onde que era, ela chegou lá e derrubou o portão da casa. Aí eu usando a kitnet de manhã cedo, no sábado, foi chegou lá e pediu a kitnet. Aí eu voltei para essa pousada do senhor Jurandir, em Campinas, novamente. E foi no 31 de abril, acho que foi 31 de abril, nesse 31 de abril. Eu tava na pousada e ela descobriu lá na pousada que ela ficava na região do Derga ali, descobriu e fez um escândalo lá na pousada, que foi na madrugada do dia 1º de maio, Dia dos Trabalhadores. Aí eles pediram pra me sair. Aí eu peguei as roupas, as mochilas, pus o guarda-chuva de lado e fui descer na avenida e ela veio atrás. Ela veio atrás, aí nós sentamos na marquise. Ela pediu o Samuel para poder manguear, pedir dinheiro para usar a droga. Eu falei que eu não ia dar porque ela sumia, às vezes ela sumia, e ela não tinha autocontrole. Eu fiquei com medo de às vezes ela entregar para alguém, alguém sumir com o nosso filho, ou ela dar para alguém, não sei, acontecer alguma coisa de mal, porque ela não conseguia controlar ela, né? Não tinha essa capacidade pela doença dela, da abstinência. Aí ela avançou em mim para poder pegar o neném. Eu, drogado também, eu estava drogado, tinha bebido muito, usado droga, tomado uns remédios. Ela veio, avançou em mim, o guarda-chuva caiu no chão. Aí ela virou as costas e eu dei uma pesada nas costas dela. Aí ela avançou em mim de novo para brigar comigo. Aí começou a me bater em mim com o guarda-chuva. Quebrou o guarda-chuva nas minhas pernas e o Samuel começou a chorar. Aí o Samuel começou a chorar e eu virei o braço e dei um soco. Não sei como é que foi. Eu sei que eu... Não sei, pode ter acontecido mais coisas, mas não lembro. Eu lembro que eu dei um soco no rosto dela. Ela bateu a cabeça na parede e caiu no chão. Eu tentei acalmar o Samuel, calmei o Samuel, ele começou a parar de chorar e eu escutei ela deu um roncado. Estava deitado no chão na minha frente, começou a roncar. Eu ergui o cabelo dela e saiu umas borbulhas de sangue do nariz dela. Aí eu fui e desesperei. Na hora a droga sarou tudo. Só peguei o Samuel e abracei e disse: tá embaixo no corpo de bombeiro e pedi socorro. Pedi por favor que eu tinha batido numa mulher e ela estava com o nariz sangrando. Pedi ajuda pro corpo de bombeiro. As viaturas do corpo de bombeiro veio comigo e tentou reanimar ela. Ficaram uma meia hora tentando reanimar ela. Eles falaram, não, infelizmente ela faleceu. A gente chamou a polícia, foi lá o pessoal da polícia lá. O pessoal da polícia veio, perguntaram o que foi, e aí eu menti na hora, porque eu tava com medo, tava abalado, falei que o pessoal tinha batido nela. Aí fui lá na família dela falar para ela o que tinha acontecido.
E nada justifica, mas aí o pai dela, por ser pai, né, por alto instinto, falou assim que ia me matar. E eu, por alto instinto, né, porque ele tava revoltado, tinha acontecido, nós já tinha brigado muito, ele falou que ia me matar, e eu fiquei com medo. E eu falei pra minha mãe, falei assim, ó, vou lá pra minha tia, lá no município de Santo Antônio. Aí peguei o Samuel e fui. Pedi o endereço pros policiais lá da minha mãe. Aí eles foram lá na Santo Antônio e me buscaram. Chegou lá, me falaram, ó, você sabe que você tá preso? Eu falei, isso aí, sim, senhor. E me entreguei. Eu já tô na casa de prisão provisória até hoje. Quando você discutiu com a Cláudia, foi no momento do fato, disse que bateu, ela caiu, você pisou nas costas dela, depois deu soco. Nessa ação toda, o Samuel, eu vi, estava no seu braço? No meu braço, ele só ficava comigo, ele não ficava com ninguém, tava no meu braço dormindo. Aconteceu isso, aconteceu porque ele começou a chorar e eu desesperei. Eu me surtei, porque eu já tinha perdido 2 casas por causa dela, eu tava transformado. E eu tinha bebido muita droga, então a ira tomou conta de mim, eu não tive autocontrole. Aí eu ceguei e aconteceu isso que aconteceu, porque o Samuel estava no meu braço. Eu não abri a mão do meu filho. Não abri e não abro mão, porque o filho é filho. Existe ex-mulher, existe, mas ex-filho não existe. Não estou culpando ela porque ela não tinha condições de cuidar dele. Mas o meu filho, eu não abro mão, vou cuidar dele até quando eu tiver vida. Você disse que, além de usar droga, você toma remédio, né? Psicotrópicos. Como porque, às Por que vezes, motivo? quase que muitas das vezes eu escutava uma voz pedindo para me cortar. Pedindo para quê? Pra me cortar, pra me tirar minha vida, assim, entendeu? Aí eu cortei as veias, essas veias mais grossas aqui dos meus pulsos, das mãos, das pernas. Aí começava a esgotar até endurecer as vistas e cair no chão. Foi isso aí quando você tentou suicídio? Pô, eu tentei suicídio. Da outra vez eu marrei Estava na clínica ou estava em casa? Não, tava em casa. E sim, que foi minha mãe me internou. Me acharam lá no apartamento, internou. Foi escuro. Da outra vez eu amarrei o fio de telefone no poste, dobrado, e amarrei no pescoço e pendurei. Eu acordei de manhã com o pescoço todo inchado, parecendo que alguém tinha cortado o fio com a turquesa e com fezes na roupa e caído no chão com o pescoço. Aí me internaram de novo. Você ouvia essas vozes que você está tendo quando você usava droga? Antes, sem usar a droga, eu escutava essas vozes, e quando usava, ficava pior. Você toma remédio controlado desde que idade? Como remédio controlado, eu também começar a tomar remédio controlado quando eu fui para casa de Eurípides, que o doutor Flávio me diagnosticou que eu tinha um distúrbio, não sei, eu não sei explicar para o senhor direito. Aí ele foi me passou um medicamento para mim. Desde já eu começo a tomar esse medicamento desde 2019 até hoje eu tomo esse medicamento. Tem um lado da CPP e tem da casa de Eurípides que eu tomo essa medicação. De dia e à noite. Na casa de Eurípides, você recebeu alta ou você saiu Eu, na casa de foragido? Eurípides, faltava um mês para mim sair, eu pedi para sair. Eu achei que eu tava bom, só que eu não tava bom. Foi engano meu, foi ilusão. Tava bom, não tava preparado. Porque eu acho que não existe ex-usuário, ex-alcoólatra. A recuperação vem um dia após outro dia. Não existe a pessoa falar que tá ação. Porque você tem que começar um dia após outro. Falar, hoje eu não vou beber, hoje eu não vou fumar, hoje eu não vou beber, eu não vou fumar. Só assim que a gente consegue, porque é impossível. Não quando a pessoa fala assim, ah, eu parei, parei. Eu não vi isso até hoje. Eu não sei se eu perguntei, você, desde que idade você usa droga? E os drogas? Eu uso droga desde os 32 anos de idade. Desde os 32 anos eu usava, né? Aí até agora já tem quase 4 anos que eu não uso, que eu tô preso, né? Só uso psicotrópicos, remédios psicotrópicos controlados, que eu já tenho 3 anos e 4 meses e 15 dias que eu estou recolhido. Nesse período todinho você não usou droga nenhuma, só os remédios. Os remédios só, tratamento, trabalhando, e estudando e palestra lá no presídio. Você já tinha sido preso antes desse fato? Ô senhor, Respondeu algum outro processo? ô senhor, Só você disse que a Cláudia, em medida protetiva, ela não podia ter contato com quem da família dela? avó dela. E o que aconteceu entre ela e a avó? Com a avó dela, batia na avó dela e na mãe dela. Isso eu não sabia, depois que a família me contou.
ela tinha esse problema já, né? Então, acho que por causa das drogas que ela bebia e queria as coisas, aí batia na avó dela, bateu na avó dela, né? No julgo, não Como que sei. você ficou sabendo dessa medida protetiva? A avó dela me falou e uma vez nós estávamos lá, a avó dela chamou a polícia recolheu ela, porque ela estava lá dentro do quintal da avó dela, e a polícia recolheu ela lá na casa da avó dela, do 7º Batalhão. Doutora, Obrigada, Excelência. Rony, me diz uma coisa. Existe uma informação nos autos, a mãe da Cláudia conta em juízo que você ameaçava tanto a Cláudia quanto a avó da Cláudia. Eu vivia dentro da casa delas. Hum. E uma coisa que é tão incrível, porque a mãe dela pediu para me colocar ela como minha testemunha, porque a Cláudia já batia Como na é mãe. que é? A mãe da Cláudia, eu pedi ela como minha testemunha, a mãe da Cláudia. Eu que pedi o meu Ah. advogado para ser minha testemunha. E na hora ela virou, porque ela batia na mãe dela e bateu na avó dela. Isso, então isso aí é uma contradição. Se ela falou porque ela é a mãe, é o instinto. Mas isso aí não tem nada a ver, isso aí. Eu tenho minha consciência tranquila. Eu não sou perfeito, eu tô aqui confessando o que eu Ah, ô fiz. Rony, então volta a confessar o que você fez e me conta de volta como é que foi, que eu não entendi. Eu estava na minha casa, no Jardim Rio Formoso. A Cláudia encontrou na minha casa, derrubou o portão. Eles pediram a kitnet. Eu fui pra pousada, lá no, em frente ao Colégio Olavo Bilac, Colégio Olavo Bilac, do meu amigo Jurandir. E a Cláudia apareceu lá à noite, de manhã cedo, do dia 31 para o dia 1º de abril, dia 31 de abril para o dia 1º de maio. Hum. Então, aí ela começou a fazer escândalo no portão para poder querer entrar. E eles E ela estava fazendo escândalo, você não estava deixando ela entrar? eles trancam o portão, né? Porque não pode entrar, porque mora muito alto, muitas pessoas lá. E eu não queria deixar ela entrar, Por porque ela que que você não queria deixar ela tava entrar? alterada, né? Pra gente evitar briga. Tá, e aí? Aí eles foram e pediram pra mim sair de lá com o neném. Falou assim, ó, Rony, você não pode ficar aqui porque tá incomodando os outros hóspedes. E eu peguei e recolhi as roupas que dava, as roupas que deu pra me pegar, os brinquedos, o guarda-chuva, e fui descendo a avenida do lado e ela veio atrás. Hum. Ela veio atrás. Era que chegou quase de frente ao campo do Atlético, de frente à marquise do restaurante, pra cima do corpo de bombeiro. Ela pediu o Samuel para poder ir manguear, para poder comprar a droga. Não. Aí eu falei para ela que não ia entregar. Que horas era isso, Rony? Era de manhã, de tarde, de Não, noite? foi de quase amanhecendo. Quase amanhecendo. Então era madrugada ainda? Isso, quase amanhecendo. E tinha movimento na rua para ela pedir esmola essa hora? Mas rodoviária, movimento é a noite inteira, né? Tá, e aí? E tinha um pessoal colocando os cones que tem a corrida na Avenida 24. As únicas pessoas que estavam na Avenida 24, o movimento era na rodoviária. Aí ela avançou em mim para poder pegar ele. Eu empurrei ela e a hora que ela caiu, eu pisei nas costas dela. Aí ela avançou em Como é mim, que ela avançou em você, Rony? avançou no meu pescoço para poder pegar o Samuel. Qual a sua altura? 1,85. E ela? Não sei, lembra a idade, a altura dela. Mas ela era maior ou menor que É você? mais baixo que eu, pouca coisa. E ela era magrinha, né? Hã? Ela era magrinha, né? Ela é magra. Tá, Ela tem lúpus, né? Ela tinha lúpus, né? tinha lupus, ela era bem magrinha. Hum? E aí ela foi no seu pescoço como? Me mostra, Tá bom. faz mostra como é que ela Tá foi. bom? Ah, ela avançou, ela veio buscar com pães, tipo, pra segurar no meu pescoço. Ela avançou no seu pescoço porque ela queria pegar a criança. Queria pegar a criança, E por ou que que ela foi no seu pescoço e não puxar a criança? porque eu virei de lado. Ah, Porque às vezes podia ser que ela queria pegar a criança, mas eu virei de lado, porque eu não podia deixar ela levar a criança. então ela foi na direção da criança, não do pescoço. É, mas eu virei e veio no meu Não, mas eu tô te pescoço. perguntando. E eu tô respondendo. Quando. Não, você me respeita. Quando ela vai. A senhora não deixa ele falar. Ele está respondendo sim, doutora. Doutor, quando ela vai na sua direção, você vira de lado com a criança e por isso ela vai no seu pescoço. O que eu tô te perguntando é: Entendi, me ela desculpa. foi pegar a criança ou ela foi no seu Passou no pescoço? meu pescoço porque eu não quis dar dinheiro pra ela, não quis dar dinheiro e me neguei de entregar a criança pra ela, ela avançou em mim. Tá, e aí o que que você fez? Eu fui e empurrei ela. Empurrou ela e ela caiu nessa hora? Ela caiu no chão, eu empurrei ela porque eu sou mais forte que ela caiu no chão. E ela caiu no chão e eu pisei nela. Por que que você pisou nela se ela já estava caída no Porque chão? eu já tava alterado e subi Pisou na nela como? cabeça. Você deu um chute? Não, pisei nas costas dela.
Ela caiu então de bruço. Caiu de bruço, eu pisei nas costas dela. Eu já estava alterado já, eu não sei como é que foi, que eu já tinha bebido muito. Da droga, eu pisei nas costas dela. E aí? Aí o guarda-chuva caiu, ela levantou e começou a agredir com o guarda-chuva. Ela levantou e te agrediu com o Levantou, guarda-chuva. Guarda-chuva que tinha caído na minha... Aonde que ela te bateu com esse guarda-chuva? Bateu nas minhas pernas e bateu no meu peito. Aí que ela bateu no meu peito, o Samuel chorou. Aí a hora que ele chorou, eu surtei e desferi um soco no rosto dela. E ela bateu a cabeça na parede e caiu no chão. E esse, quando ela caiu no chão, eu tentei acalmar o Peraí, ela Samuel. foi pra cima de você com o guarda-chuva, te bateu com o guarda-chuva, aí você fez o quê? A hora que ela bateu o guarda-chuva, Ah. desferiu um murro no rosto dela. Tá, e aí? Aí ela caiu, bateu a cabeça na parede e caiu no chão. E aí foi a hora que ela morreu? Não, ela não morreu nessa hora. Ela Tá. bateu a cabeça e caiu no chão. E aí? E ela caiu no chão, eu tentei acalmar o nosso filho, Samuel, que estava no meu braço. Aí a hora que eu escutei ela roncando o nariz, saindo bolha de sangue no nariz dela. Eu vi o cabelo dela, tava saindo sangue do nariz dela. Ah. Aí eu fui e corri no corpo de bombeiro pra pedir socorro, porque a intenção não era fazer aquilo, minha intenção era afastar ela de mim, porque eu não tinha intenção de matar ela, porque ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Tá, E e eles aí? vieram, deram o socorro pra ela, tentaram reanimar ela, mas infelizmente ela foi a óbito. Certo. Qual a distância ali do corpo de bombeiros? Corpo de bombeiros, mais ou menos 2 quadras, porque tem a praça. É aquela uma praça que tem do hospital ortopédico, a praça inteira dela e o corpo de bombeiro é do lado de baixo. Certo. Aí não conseguiram reanimar e você fez o quê? Eu fiquei lá esperando. Fiquei lá esperando a polícia, o corpo de bombeiro, fiquei lá esperando. Tá. E aí depois? Aí depois os policial civil me levou lá no terminal das bandeiras e eu fui lá na casa da avó dela e falar o que tinha acontecido. Você foi na casa da avó dela falar o que tinha acontecido. Foi. Quem que tava na casa da avó dela? A avó dela, e a mãe dela e o tio dela. O Edmar tava lá e fui falar o que tinha acontecido. Aí ligaram o pai dela chegou e falou pra mim assim que não ia ficar de graça, que ele ia me pegar. E eu fui, peguei e saí de lá e fui falar pra minha mãe. Minha mãe não estava lá, eu esperei ela chegar e falei pra ela que o que tinha acontecido, que era um acidente com a Cláudia, que eu precisava sair, que o pai dela tinha me ameaçado. E isso eu fui lá pra minha tia, no interior de Firminópolis, em Santo Antônio. O pai dela era perigoso pra você Mas ficar ela, com medo? com certeza que era. Por quê? Porque ele anda armado e ele tinha uma forma de ser matador lá no Garavelo. Não de mim, se tivesse investigado bem, pode saber que você vai conhecer a fama dele lá. Eu tô satisfeita, Rony. Eu já falei com vocês o seguinte: se vocês manifestarem novamente, eu vou mandar retirar do plenário. Fabiano? Obrigado. Bom dia, Rony. Você falou que a sua profissão é pedreiro? Tá, você pode falar olhando para frente? Tem um Básico microfone. acabamento, faço tudo, básico acabamento. Qualquer coisa na construção. Você eu faço. disse que começou a usar drogas com 32 anos. Até essa época, então, você tinha uma vida, vamos dizer assim, regular. Fui lá que eu fumava maconha e ia trabalhar. Me dava era fome e disposição para trabalhar, né? A droga que eu usava era maconha. Não, mas a maconha você começou com 32 ou antes? Maconha eu comecei com 32, o crack eu usei depois. Ah, não, eu tô perguntando antes de começar com a maconha. Você tinha uma vida regular. Regular, super regular. Trabalhava como pedreiro. Trabalhava de carteira assinada ou você fazia serviço particular? Assinado. Onde? Trabalhei na GP de Arruda, na Terral Engenharia, trabalhei na Zopone Engenharia, várias empresas. Eu trabalhei. A partir dos 32 você começou com a maconha, você falou que você ainda conseguiu trabalhar normalmente. Consegui trabalhar. Quando que desandou na droga? Eu andei na droga quando eu comecei no álcool, né? Mas quando eu bebia muito, eu comecei a usar o crack depois que eu saí da casa de recuperação mesmo. Aí eu juntei com a minha ex-companheira, eu vi ela usando, uma vez experimentei e comecei a usar também. Ela não me ofereceu, eu fiquei curioso e usei também. Aí eu comecei a usar o crack também. Nessa época, antes de começar a usar droga, ou do comecinho, você morava com a sua mãe ou você chegou a morar sozinho ou foi casado com outra pessoa? Como que Eu foi cheguei a esse morar período? sozinho, já casei, eu
Na igreja, eu casei com uma pessoa que não vou citar o nome dela, morava na igreja com o pastor Valdemar da pastora Alice, eu era membro da igreja, trabalhava normal, tinha a vida Você ficou quantos anos casado? exemplar. A Aurélia eu fiquei 3 anos casado. Não teve filhos com ela, Não não. tinha que ela já tinha 2 filhos já, né? Eu ajudava ela a cuidar dos filhos dela. Você conheceu a Cláudia na casa de recuperação. Eu- Foi na última internação que você teve ou foi depois da casa de Não, Eurípides ou foi antes? foi antes da casa de Eurípides. Foi antes. Foi. E quando você saiu dessa casa de recuperação, aí você já saiu direto para morar junto com a Cláudia? Vocês saíram namorando? Como é que foi? Aí a gente saiu namorando, né? Tinha um relacionamento que a gente foi expulso da casa de recuperação porque os pastores não aceitou o relacionamento. Então eles acharam melhor. Eu já conhecia eles há muito tempo, é os pastores que eu morava. Então eles falaram assim que para não atrapalhar o projeto era mais fácil nós dois sair. E tirou nós dois da casa de recuperação. Era da casa feminina ou da casa masculina. E quando vocês saíram, vocês chegaram a ter um período sem usar drogas, uma vida tranquila por um tempo ou nunca existiu isso? Ficou. Nós saímos, a gente tava limpo, né? A gente não usava droga, não. Quando a gente saiu. Eu fui trabalhar, porque ela foi pra casa da avó dela, só que a mãe dela não queria ela lá, e ela foi pra casa do pai dela. Eu fui trabalhar para alugar um barracão, aluguei uma kitnet, a gente foi morar junto. Foi morar junto, ela fumava, só fumava. Aí a gente foi morar junto. Aí passou uns tempos, aí ela não aguentou. Aí foi a primeira vez que ela sumiu uma semana. Sumiu e eu preocupado, cacei, e aí fui ver ela já tava usando droga, entendeu? Eu aceitei ela de volta, que eu gostava dela, eu gosto até hoje. Não tem como não conseguir esquecer ainda. Não sou covarde de mentir, porque aí ela foi e voltou para casa. E nisso eu vi ela usando e eu comecei a usar a droga também. Comecei a usar o crack, usei cocaína também. E nós engatou na bebedeira, nós dois juntos. Na época que ela engravidou, você já falou que ela, uns 3 meses ela começou a usar drogas. Foi isso mesmo? Com 3 meses? Depois de 3 meses ela começou a usar a droga já. Aí não. Porque eu trabalhava e tinha as contas pra pagar e não tinha dinheiro pra comprar tanta droga assim. Aí, no caso, ela pegou e saiu pra rua, foi pra rua. Não quis ficar em casa porque na rua ela arrumava mais dinheiro pra usar a droga. E ela foi pra rua, não quis ficar em casa. E depois que a criança nasceu, vocês tiveram um período juntos cuidando da criança ou não? Não, ela foi lá pra casa dos pais dela, com a chácara que o pai dela tem. E eu fiquei com a minha mãe. Aí uma vez ela foi e me entregou primeiro o Samuel, tava na casa da mãe dela lá, porque ela sumiu pra rua com a criança, ninguém sabia. Ela sumiu pra rua com a criança pequena, com 3 meses, sumiu pra rua com a criança, com abstinência. E ela sumiu pra rua, aí caçaram ela e depois ela apareceu. Inclusive a mulher do pai dela que achou, ainda ficou com o neném sozinho lá na chácara lá, porque ela tava pra rua, depois que ela apareceu. Aí ela foi e voltou de novo. Aí passou um tempo, ela foi e me ligou pra buscar o neném, que ela não ia cuidar do neném. Falou que não ia cuidar porque tava atrapalhando ela fazer os corres dela. E eu fui e busquei o neném e fiquei Quanto tomando de conta tempo dele. se passou, mais ou menos, dentro desse período, essa data que você pegou a criança para cuidar, que ela falou que não ia cuidar mais, até o momento do fato? Foram quantos? 8 meses. 8 meses. 8 meses. Então, durante 8 meses, você cuidou da criança sozinho. Sozinho. Tá, Deus, nunca faltou nada. Nessa época, você chegava aí lá na sua mãe, ela te ajudava, ficava com a criança, ou outra pessoa ajudava? Eu nunca pedi ajuda pra ninguém, porque eu achava que se eu fiz, a responsabilidade era minha. Eu ia na minha mãe visitar, levava ele pra minha mãe ver, levava pra avó dele ver, mas eu sempre ficava aqui com a responsabilidade sozinho. Eu não deixava ele com ninguém, só ficava comigo. Então, por 8 meses, a criança ficou com você o tempo inteiro. O tempo inteiro comigo. E nessa época tinha volta de um ano e pouco, Não, o Samuel tava com 7 meses. quando você pegou. Quando eu peguei, aí com mais 8 meses, aí foi. Até o caso, ele ficou com 1 ano e 5 meses, ela que aconteceu o fato. Nesse período que você estava, esses 8 meses criando a criança, você chegou a desandar na droga, ir para a rua, coisa assim? Ou não? Você conseguia controlar? Como é que era Não, isso? não. Eu, no começo, sim,
o Samuel dava muito trabalho, assim, porque por ele ser uma criança que mamar no peito, eu passava a noite inteira com ele no braço, ele ó, com gozando e eu tentando fazer ele dormir. Aí ficava difícil para mim poder ir pro serviço com ele. Eu comprei caixa de jujuba e fui vender no sinaleiro. Eu passei 2 meses no sinaleiro lá na Avenida Milão, no Celina Park, vendendo jujuba para poder ganhar o dinheiro, para poder pagar as despesas e arrumar. Eu fiquei quase 3 meses vendendo jujuba na rua, mas morar na rua eu não morei. Porque eu ficava no sinaleiro, às vezes o pessoal pensava que eu morava na rua, mas se tivesse colhido as informações com os comerciantes lá em geral, todo mundo ia saber que eu só fui vender balinha lá para poder tirar o leite do meu filho e o sustento do barracão para nós não morar na rua. Porque eu pedi ajuda para minha mãe, a família deles nunca interessou, nunca foi atrás, não sei do porquê, eles também não tinham responsabilidade, porque o filho não era deles, era meu. Então eu tentei me se virar sozinho, eu me virei sozinho até que aconteceu essa tragédia, essa fatalidade. Você chegou a levar a criança, você falou também no começo, trabalhando de pedreiro? Levei, porque eu assentava a cerâmica nas paredes das cozinhas, aí ele dormia, eu punha no bebê conforto, punha do lado e fazia os modos, a cozinha, os 3D da cozinha, porque eu ganhava mais, eu ganhava na metragem, então eu trabalhava um dia lá, eu ganhava R$ 500, já dava um aluguel, então sempre quando tinha, o mestre de obra ligava para mim e falava, Rony, tem um serviço fácil aqui, dá para você trazer o Samuel, e eu levava e fazia, com as pastilhas, o banheiro, esses trem, eu levei várias vezes, levava o chiqueirinho, Você ganhava R$ 500 uma diária? fez R$ 500, já ganhei até mais, até 700. Você contou que teve duas ocasiões que você foi para uma casa, aí você falou que uma primeira ela derrubou o portão e o pessoal te expulsou de lá. Aí você saiu, foi para outra, ela foi lá, também o pessoal te expulsou de lá, e ela fez o escândalo lá na porta. Esse último fato, que você foi expulso dessa segunda casa, foi no dia do fato? Foi um dia antes do fato. Dia 31, Que horas? ela fez o escândalo à noite. Fez o escândalo à noite, aí de manhã cedo os donos da kitnet veio e pediu a kitnet para me sair. E foi no sábado de manhã que eu saí. E quando você saiu, logo depois aconteceu o fato? Aí eu fui pra pousada e dormi na pousada. E foi na madrugada de sábado a domingo que aconteceu o fato, que ela achou lá na kitnet, ela tava no dergo. Ela foi e começou a fazer escândalo na porta, no portão da pousada lá do seu Jurandir. Eles pediram para sair, que estavam incomodando os outros hóspedes também. Aí pediram para sair. Foi quando nós desceu a avenida. Ah, foi nesse momento que você tinha acabado de sair desse local, você foi expulso também desse local, descendo a avenida, que ela foi atrás, Foi, sim. você com a criança no colo, e que aconteceu o fato? Nesse momento, nessa época, lá, vocês não estavam morando junto, nem se relacionando. O senhor, deu de conta, ela foi, saiu de casa. Antes de ganhar o neném, a gente separou. Nós não morava junto mais, porque ela só ficava na rua. Igual foi dito pelos familiares dela, ela só ficava na rua, ou na casa de um, na casa de outro. Então ela não morava comigo mais e não tinha confiança, porque tudo que ficava em casa ela quebrava ou vendia. Você já contou que ela, nesse momento, lá no momento do fato, primeiro ela avançou para tentar pegar a criança. Ela tentou tomar do seu braço, Tentou tomar. à força? E você... Eu fiquei com medo dela pegar, porque, no caso, se ela não tinha onde ficar, se ela ficava na rua, ela mexia com droga. Não tô falando que ela é culpada, é porque eu também mexia. Mas se ela mexia com droga, quem ia me garantir que ela não ia trocar o neném em troco de droga ou vender ele para um traficante de troco de droga? E meu filho, eu não podia aceitar ela fazer isso. Então eu fui tentar defender meu filho e por impulso, por erro meu, aconteceu essa tragédia. Você disse que o primeiro você empurrou, ela caiu, E a hora que ela aí você pisou no corpo dela. pisei, foi bem nas Aí, costas dela. pisou nas costas Pisei dela. nas costas dela, que eu tava cego de irado, por causa que já tinha acontecido a terceira vez que nós tinha pedido um lugar de morar onde eu tava cuidando do meu filho. A terceira vez que tinha pedido, então eu deixei a ira, eu não consegui controlar a ira.
E aconteceu isso. Aí eu fui e pisei nela. E ela levantou, pegou o guarda-chuva e começou a me agredir com o guarda-chuva. Aí eu pedi a cabeça e desferi um soco na cabeça dela. E a velocidade que foi, mas que deve ter sido forte, porque bateu e ela bateu a cabeça, caiu no chão, já começou a sangrar o nariz. Quando você deu esse soco nela, ela bateu a cabeça no muro. Bateu bem do lado da porta, na parede, não era no muro, era a parede do restaurante. Parede. E Aí ela caiu e ali ela já ficou desacordada. caiu no chão e ficou com o rosto em cima. E eu fui tentar O acalmar rosto em cima? com o cabelo em cima do rosto dela. O cabelo dela tava em cima do rosto. Aí eu fui tentar acalmar o Samuel, acalmando ele. Só que aí ela deu um roncado alto. Eu fui tirei o cabelo de cima do rosto dela e saiu uns bobolhos de sangue no nariz dela. Aí eu desesperei e corri atrás do corpo de bombeiro, porque foi pra tentar socorrer ela, porque a intenção não era aquela, a intenção era afastar ela, porque se eu soubesse que ia acontecer aquilo, eu tinha saído correndo de perto dela, porque eu não tinha intenção de tirar a vida dela. Não tô falando assim que eu sou um coitado, mas eu não tinha intenção de fazer aquilo lá nunca com ela. Por isso que eu fui pedir socorro no corpo de bombeiro e eles veio tentar acudir ela. Depois que você deu esse murro, ela bateu a cabeça, caiu no chão, você não agrediu ela mais. A mais, velho, como é que eu fui pedir foi socorro, como é que ela não tava me agredindo mais, não tava avançando em mim, não tinha motivo de eu encostar a mão nela, eu fui pedir foi socorro. Você falou que você está preso. Ah, não, antes disso, você contou aqui, mas só para reforçar, é, você foi lá na família dela e lá você contou, né, por mais que eventualmente você tenha, assim, floreado um pouco, ou tentado esconder um pouco, o fato, mas você já contou que você, nessa confusão, você bateu nela, ela bateu a cabeça, ou você falou a história de que você contou para os policiais que ela tinha sido morta por um Não, falei pra traficante? avó dela, mas a mãe dela, que a gente tinha discutido, eu tinha dado um murro no rosto dela e ela tinha batido a cabeça na parede e tinha falecido. Foi Então isso aí desse você já jeito. foi lá imediato e contou para a família. Falei Para porque sua mãe também você contou isso? minha mãe só falei que tinha acontecido um acidente, só pra minha mãe e a Cláudia tinha morrido. Falei assim que a gente tinha brigado, ela tinha Então, para morrido. sua mãe, você não explicou esse detalhe de Fiquei ter porque batido nela, não. na hora pra família dela. Aí você falou que quando os policiais chegaram e foram te interrogar sobre o que aconteceu, aí você ficou com medo e mentiu para a polícia. Menti, menti. Falei que ela vendia droga e às vezes os traficantes que tinham batido nela lá. Por isso que eu falei, porque eu fiquei com medo, não sabia as consequências, tava com medo de pegar meu filho. Menti, nessa hora eu menti. Certo. Aí quando a polícia te localizou lá no interior, aí você confessou. Pensei. E não, só perguntou por que que você sabe por que que nós estávamos aqui? Eu falei, sei sim, senhor. Deixa eu despedir do meu filho só, pedir para dar um abraço e um beijo nele, eles deixou e me entreguei, eles foram me recolher. Você tá preso na casa de prisão provisória há quanto tempo? 3 anos, 4 meses e 15 dias. Você disse que você está trabalhando lá dentro? Trabalho, estudo e faço remissão por livros. Nesse período, 3 anos e 4 meses, você disse que só tá usando o remédio. O Você remédio, passa por um médico com frequência lá? psiquiatra, né? De 6 meses eu faço uma avaliação para saber se os remédios fazem efeito ou se tem que mudar a medicação. 6 meses ele me chama, mas é verdade. Você nunca mais teve acesso à droga lá dentro. Tenho nenhum tipo de droga, nenhum, só usar os remédios psicotrópicos mesmo. E hoje, você. s- Não que você vai sair hoje, mas se você sair ou quando você sair da prisão, você volta a usar droga ou você. Droga foi o que aconteceu tudo, né? A droga tirou a vida da pessoa que eu amava, que eu queria construir uma família. Eu surtei, perdi a consciência. Então, eu acho que a droga e o álcool não é a melhor opção. É a opção procurar uma igreja, procurar ficar mais perto da minha família e cuidar da minha mãe, que tratar de idade, e dos meus filhos, meu neto. Meu foco é trabalhar. E lá onde que eu tô, isso lá não desejo pra ninguém. Cometi meu erro, eu tô pagando. Não sou perfeito, eu errei.
uso de droga mais, é que lá não é lugar para ninguém, não. Eu não pretendo nunca mais, Jesus, um dia após o outro, não mexer com droga nem bebida mais. Tá certo. Da minha parte é só. Obrigado. Jurados, tem alguma pergunta? Tá encerrado. Bom dia. Já está aqui? Bom dia. Seu nome? Claudomiro de Souza Miguel. Sua idade? Sou de 1960. 85 de 1960. Sua profissão? Torneiro mecânico. Endereço? Avenida Lago dos Patos, 433, lote 22, Jardim Tropical. Eu conhece o réu, Rony Peterson Cardoso, sobrinho? Sim, senhor. Conhecido? Parente? Na parentesco com a filha que convivia com ela. Não muito tempo, mas convivia. Com sua filha? Sim, A Cláudia? Cláudia Hanna. O senhor tomou conhecimento do fato como? Vai. Fiquei sabendo que ele, segundo ele, por exemplo, lá na casa de meia sogra, lá, por exemplo, que tinha sido assaltado e o traficante tinha matado ela. Isso quem relatou para o senhor? Lá no, onde nós estávamos esperando, por exemplo, a nossa filha chegar. Eu perguntei para o senhor o seguinte, como é que o senhor tomou conhecimento do fato que ela tinha ido a óbito? Ele- Ela foi morta. O senhor soube isso através de quem? O senhor não presenciou, né? Não, Pois isso foi então, lá em Campinas. Fiquei certo. sabendo. Não, minha mulher. Eu estava no Antaipu, ela chegou e falou para mim. É. Ela ficou sabendo primeiro. Eles conviveram juntos quanto tempo? A filha, mas ele era o seguinte: ela vivia comigo, vivia com a avó e vivia com ele. Um pouquinho assim, outro lá. A relação deles não era regular, não? Eu não sabia direto porque ele me tratava sempre de senhor. Então, para mim, isso é uma palavra muito forte. Então, eu não me preocupava muito. E minha filha, na verdade, assim, ela é gostosinha, mas ela me respeitava. Custosa em que sentido? Ah, é dependente. Quanto tempo que ela era dependente química? Eu nunca vi, mas muito tempo. Mais ou menos o senhor tem esse conhecimento, o período que eles ficaram juntos? Não, eles têm um filho, na época estava com um filho de acho que 1 ano e 4 meses. Pode ter mais, não sei não sou bom nisso não. Ela estava com quantos anos? 33 parece, acho que é 33. Ela trabalhava? Não, Paiva não. O senhor disse que a sua esposa que te comunicou o fato, né? Foi, Aí o senhor foi até o local? Como que foi? deixa eu ver, estava lá, eu peguei por lá para casa da minha sogra, meio-sogra. É porque fiquei sabendo que foi lá em Campinas uma coisa ou outra, mas eu peguei pro ML, o negócio, foi pro ML. Eu não quis ir lá onde aconteceu o negócio lá, não. A relação deles, como que era? Você tem conhecido? Eu disse assim, que ele ficava lá, ele chamava, te chamava Não, de senhor, ele sempre me tratou de senhor, com muito respeito. mas a relação da Cláudia e do Rony, como que era? Vocês tinham... Eu sei muito pouco, porque ela escondia muita coisa de mim. Cigarro normal, por exemplo, eu sabia que ela fumava, mas ela não queria que eu visse. Pegava assim, anotava, por exemplo, e escondia. Não, estou perguntando a relação deles, assim, se Não era sei, não. conflituosa, se eles discutiam muito. Sempre mais gozando um no outro. Como? Sempre assim, um problema, os dois. Ele não vivia bem, não. Eu tenho conhecimento se ele a agredia? Segundo, fiquei sabendo depois que o fato acontecido, ele não me falava nada para mim, isso que muitas vezes ele queimava cigarro nela, e ela falou para minha mulher também, se uma essência morte, por exemplo, que tinha matado ela, era ele. Quem que falou isso? Minha mulher, presente. Eu não sabia do fato, fiquei sabendo depois. Obrigada, Excelência. Bom dia, seu Claudiomiro, tudo bem? Aqui, seu Claudiomiro, aqui, ó. Aqui. Tudo bem. Tudo bem com o senhor? Seu Claudiomiro, primeiro, sinto muito pela sua filha. Seu Claudiomiro, vamos lá. O doutor acabou de perguntar para o senhor se o senhor sabia sobre o relacionamento deles.
No começo, o senhor disse que ela morava um pouco com o senhor, um pouco com a avó e um pouco com ele. Sim. Por que que ela morava assim, pingado? Era muito custosa, ela não aguentava ficar só no lugar. Tá, mas me conta o que que é ser muito custosa. É porque ela usava droga? Eu acho que sim. É por isso que ela era muito custosa? Tá, mas tirando o fato de que ela usava droga, ela fazia mais alguma coisa que tornava ela custosa? Muito bacana. Ela era uma boa pessoa. Ela raça, por exemplo, é chegar a pedir perdão. Das minhas filhas, por exemplo, muito me chamar de papai era ela. Agora que eu tenho 12 filhos, agora eu tenho 11. A única. Tá. Seu Claudiomiro, o senhor, das outras vezes que o senhor falou, que o senhor veio contar a história aqui, o senhor relatou que a sua esposa, depois que ela foi morta, que a sua mulher contou que ela costumava contar para sua mulher as coisas que ele fazia. Além de queimar cigarro nela, o que mais ele fazia? Não, que eu fiquei sabendo só queimar o cigarro só e se ela morresse morta, por exemplo, que tinha matado ela e ele. Eu vim saber depois. Ah, tá. Então, Mas eu acho que minha esposa sabia mais, só que ela não me contava. tá. E depois a sua esposa contou mais coisa para o senhor? Não, que eu sei, no momento é isso aí. E o senhor convivia com ele também ou não? Não, convívia não. Fui na casa deles uma vez lá no Rio Formoso, quando eles alugou uma casa lá, fui só uma vez. E por que que o senhor não convivia com ele? Eu não gosto assim, minha vida é diferente. Como? Do Não que tem o na- senhor não Eu gosta? não tenho nada contra, não, mas meu time é diferente, moço, entendeu como é que é? Negócio de droga, essas coisas, não é comigo. Ele também usava droga, então? Eu nunca vi, mas bem provável. Nunca vi, não. Tá. E a sua filha, o senhor já viu ela usar também? Não, bem provável que usava. Ah, então tá. Então é a mesma coisa para os dois. E beber, eles bebiam? A filha bebia. E ele? Pior que eu não tô lembrado. Acho que eu nunca vi, não. Nunca viu. Não, nunca. E a sua filha, o senhor já viu? A sua filha, ela era agressiva com a família, com o senhor? Ela tá com problema, sim. Quando ela estava sob efeito de droga, o senhor quer dizer? Uhum. Mas normalmente não. Não, normalmente é outra pessoa. E o filhinho dela? Eu não tenho muito sem conhecimento com ele, não, porque os dois parecem. Sinto muito falar a verdade, entendeu como é que é? Eu peguei e deixei pra lá. Ela tá vivendo bem, porque a Cascavó é uma pessoa boa. Tá bom, seu Claudimiro. Eu tô satisfeita. Obrigada. Obrigado, doutor. Bom dia. Eu disse que ela era dependente química. O senhor sabe dizer qual droga ela usava, não? E Alguma vez ela... eu também acho. Crack. Alguma vez ela se internou ou vocês internaram ela? Parece que ela conheceu ele, por exemplo, foi numa clínica. Eu não tenho certeza. Eu tinha uma chácara alugada para a clínica. É pedir lá que eu tô com disso. Mas não sei se foi na minha chácara, foi na chácara de outro. Numa clínica de recuperação. Ela chegou a ficar algum período em situação de rua, dormindo na rua? Direto, 10, 15 dias. 10, 15 dias na rua sem voltar para Eu casa. procurei ela também, várias vezes, eu e minha mulher. Procurava na rua para ver se encontrava. E passar. Lugar perto de encontrar também. E onde era isso? E Formoso. Você pode falar virado para o microfone? No Rio Formoso. Tá certo. Sempre tinha, assim, a amizade dela, já sabia mais ou menos, já ir lá para não ficar perdendo muito tempo. Ela tinha um filho com ele, né? Que é a criança, inclusive, que estava com É o ele menino. no dia. Só tem esse filho ou tem mais? Ela tem uma nenenzinha. Mas não é com ele, não, é com outra pessoa. Convivo com outra pessoa, não convivi com eles, não. Certo. Esse outro filho que ela já tinha, quem criava? Chamei ele de motoboy. Tá com ele, Tá com o pai. bom pai. Com o pai dessa outra criança. É, bom pai. Tá? E esse filho, né, que também é do Rony, quem cria hoje? Eu acho que é a avó. O senhor não tem convivência com a criança, não? Não, igual eu falei pro senhor, os dois parecem. Parece com quem? O Rony. Ele me dói muito quando eu vejo ele. O senhor falou que depois do fato, a sua esposa comentou com o senhor essa história de que ele teria queimado cigarro nela. Várias vezes. A mulher falou pra mim. O senhor nunca viu Não, eu nunca vi, não. ferimento, nada. Não, falar pra minha mulher. Tá? E ela só falou isso para o senhor depois da morte dela. Antes disso, nunca teve esse comentário. Não, nada não, foi depois.
O senhor sabe dizer, o senhor já disse que não sabe exatamente o período que eles ficaram juntos, né? Não. Mas o senhor sabe dizer se nesse período, se eles se separavam, ficavam um tempo afastados, depois voltavam, você tinha isso ou o senhor não sabe? Eu acho que, na verdade, minha filha gostava muito mais dele do que ele dela. E ela não aguentava ficar longe dele, não. O senhor ouviu falar de uma ocasião em que ele teria ido para um local já separado dela e ela ter ido lá atrás dele e alguma coisa assim, ou o senhor não ouviu falar? Como eu falei, ela sempre queria estar do lado dele. Ela gostava muito dele. Ela ia atrás dele. É, porque ela podia conviver comigo, com a mãe dela, com a avó dela, e ela preferia estar do lado dele. Tá bom, obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. Bom dia. O nome da senhora? Leusa Maria Cardoso Sobrinho, Idade? 82. Não? Jardineira. Rua Tambaqui, quadra 4. Setor Aquários 2. Condomínio Gran Conquista. Blocos 15, apartamento 202. A senhora é o quê? Ela morava com meu filho, né? Sogra. Mãe do Rony. Sim, senhor. Como que a senhora tomou conhecimento do fato? Porteira do meu prédio ligou para mim no serviço. O que é porteira? Falou que meu filho tinha ido no portão me procurar. A esposa dele tinha morrido e ele queria falar comigo, mas como eu estava trabalhando, eu falei para ela falar para ele que eu só ia de tarde. Ele aguardou a senhora? Depois que eu cheguei do serviço, ele foi lá onde que eu estava. E o que ele contou para a senhora? O que aconteceu? Ele falou que tinha sofrido um acidente, tinha acontecido um acidente e ela tinha morrido. Mas ele falou que tipo de acidente? Não, Foi? ele não comentou nada comigo. Nem depois ele não relatou para a senhora? Não, aí ele foi para casa da minha irmã, foi tarde, os policiais foi lá em casa me buscar e eu fui lá na delegacia. E o que a senhora relatou lá para o delegado? E que ele tinha ido lá em casa e eles perguntou se eu tinha sabido o que tinha acontecido. E eles foram me explicar o que tinha acontecido. E o que eles falaram? Porque eles tinham brigado e ele tinha dado um empurrão nela, ela bateu a cabeça. O policial esteve aqui, sério, a senhora falou com ele na delegacia? Na sua casa? Foi, não sei, acho que foi 3, foi lá em casa. E depois eles me levaram para a delegacia. Ele relatou aqui que quando esteve com a senhora, no primeiro momento, a senhora teria relatado que o Rony confessou para a senhora que teria matado a Cláudia Nem sabia o que tinha acontecido. e que ele tinha ido para o município de Firminópolis. Isso, ele tinha ido para lá mesmo. Ele contou para a senhora que ia para lá? Contou. Só que ele falou que estava com medo do pai dela. Medo do pai? É. Depois do fato, depois que foi preso, só teve contato com o Rony? Rony? É. Não, depois eu fui na delegacia, lá no coisa, depois de 7 dias que ele estava no presídio, que eu fui lá. Então a senhora conversou com ele Conversei. e ele falou para a senhora o que aconteceu? Não, meu tempo foi lá foi muito pouco. Ele só falou que foi um acidente. Mas que espécie de acidente? A senhora disse que o policial falou que ele tinha empurrado, ela bateu a cabeça. Agora, o acidente. Isso. Hã? É, o acidente que ele falou foi esse, que ele empurrou ela, que eles brigou
Ele empurrou ela e ela bateu a cabeça. Quanto tempo que eles viveram juntos? Isso eu não sei explicar para o senhor, não. Eles viviam juntos, separavam, viviam juntos, separavam. A relação deles era conflituosa? A senhora já presenciou os dois brigando? Não, isso não. O Rony era usuário de droga? Quanto tempo? Eles tiveram um filho, não é isso? A criança está com quantos anos? Está com 4 anos. 5 anos, dia 1º. Está sob a guarda de quem? Ele está comigo. Tem contato com a família da mãe ou não? De vez em quando eu levo ele para a avó dele ver ele. Obrigada, Excelência. Bom dia, dona Cleusa. Tudo bem com a senhora? Bom dia. Dona Cleusa, vamos conversar aqui um pouquinho. Vamos lá do começo. Lá na delegacia, quando a senhora foi levada pelos policiais, né? Porque foram lá na sua casa primeiro e depois levaram a senhora na delegacia, certo? Aí lá na delegacia a senhora contou para os policiais que o Rony, ele usa droga há bastante tempo, certo? Sim. A senhora sabe que droga ele usava? Não, eu não sei. A senhora já chegou até a internar ele, correto? Internei ele 2 vezes. Internou 2 vezes. E foi numa dessas vezes que a senhora internou ele que ele conheceu a Cláudia Hanna, certo? Sim. Tá. E aí, a senhora lembra quanto tempo faz isso? Não, eu não lembro, não. 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 Lá na delegacia, a senhora contou também que ele também já usou droga injetável. Já uma vez eu internei ele, muito ruim. Qual foi essa vez? Não lembro mais, não, mas foi lá na Vacilo Chu que eu internei ele lá. Mas o Aí que, lá, que ele fez dessa vez que a senhora acabou internando ele? ele estava no Mato Grosso, aí eles me ligaram e ele veio embora para cá muito doente. Aí eu levei ele para lá, internei ele lá. Aí lá ele falou pro médico que tinha usado droga, assim. Tá. Teve uma outra vez que que a senhora contou lá também que teve uma vez que ele brigou, tentou atear fogo no seu apartamento. Como é que foi isso? Estava muito drogado esse dia. E o que aconteceu lá? Ele morava com a senhora? Ele morava. E aí, o que aconteceu? Que ele estava muito drogado. O que foi? Não sei, ele saiu para a rua, ele voltou drogado, aí eu chamei os policiais, eles tirou ele lá de dentro. Tá. Aí, na clínica de reabilitação, ele conheceu a Cláudia, né? Sim. E eles chegaram a morar com a senhora como casal ou não? Não. Não. A senhora disse que o relacionamento deles era bastante conturbado, né? Como é que é isso? Aí eles usavam muita droga, os dois, e bebia demais, né? Aham, os dois. E brigava muito. E lá na minha casa eu não aceitava isso. Tá. E essas brigas eram como? Elas eram brigas de gritar ou eram brigas de bater? De gritar. De gritar. Aham. Então ninguém nunca agrediu ninguém ali? E eu vi, não. Tá. A senhora já viu um deles machucado? Ele chegou em casa uma vez com o pescoço todo rasgado. E ele disse que foi ela? Briga dos dois. Briga deles dois. A senhora disse também que eles moravam de aluguel e que eles sempre eram expulsos da onde eles moravam porque eles brigavam muito. Eles moram lá perto mesmo, aí eles teve que sair, né? Quebrava tudo, né? Tá. E o seu netinho, né? A senhora está cuidando dele. Antes da Cláudia ser morta, essa criança ficava com quem? Com o Rony. Por quê? E a Cláudia entregou para ele. Mas eles não estavam juntos? Não, essa época que aconteceu o acidente lá, eles não estavam juntos. Tá. E desde o início, quando a criança nasceu, como é que foi a dinâmica com essa criança? Porque ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos, quando a Cláudia foi morta, certo? 1 ano e 6 meses. Tá. E como é que foi desde que a criança nasceu? Ela estava com ele, com o neném, e depois ligava e pegava ele no final de semana. Aí foi até que ela entregou o menino de vez para ele.
Tá, e aí ele cuidava da criança sozinho? Cuidava, Mas mesmo bebendo e usando droga? cuidava. Mas mesmo bebendo e usando droga? Mas não era assim todos os dias que ele Ele bebia, trabalhava? trabalhava. Com o quê? Ele é pedreiro. Pedreiro. Tá bom. E a senhora na delegacia disse que no dia lá que a porteira, né, a Catiane, ligou para a senhora e disse que o Rony estava desesperado, chorando muito e que ele havia matado a Cláudia. Foi assim mesmo? Não, ele não tinha matado a Cláudia. Não, falou que ela não, tinha quando, morrido. quando a porteira ligou. Ela ligou e falou assim, que ele falou que a esposa tinha morrido e ele estava muito desesperado, com o neném no braço, lá na portaria. Tá, e depois a senhora voltou do trabalho e ele foi lá. É, à tarde. Na hora que eu cheguei, ele chegou. E aí, quando ele chegou como? Chegou muito nervoso e falando o que tinha acontecido, que ela tinha morrido e que o pai dela estava ameaçando ele queria ir embora, que ele estava com medo. Tá, mas quando ele chegou e falou que ela tinha morrido, ele contou como? O que que ele disse? Como que ela morreu? Ele nem me contou direito. Eu abracei o neném e falei pro neném, o que que fez com você, meu filho? Aí ele pegou e falou assim, mãe, foi um acidente. Ela queria pegar o menino e eu não deixei, empurrei ela e ela bateu a cabeça no meio-fio. Tá. E o pai dela, que a senhora disse que estava ameaçando ele, é aquele senhor que estava aqui agora há pouco magrinho? Ela não disse isso, na verdade, ela não disse que Ela estava disse. que ele estava com medo. A senhora falou que ela teria dito que o pai está ameaçando. Ela não falou isso. Ela disse que o Dona Rony Cleusa, falou que estaria com medo do é pai. aquele E não que senhor. o pai ameaçou. Dona Cleusa, Sim? é aquele senhor que estava aqui agora há pouco, quando lá na sala de testemunha, aquele senhor magrinho? Sim. Tá bom. Eu estou satisfeita, muito obrigada. Obrigado. Aproveitando, começando desse ponto, para esclarecer, o que a senhora disse foi que o Rony falou que estaria com medo do pai dela, ou que o Rony disse que o pai dela estava o ameaçando, como a promotora falou? O pai dela, ele queria ir embora porque ele estava com medo que o pai dela estava ameaçando ele. Ele disse que o pai estava ameaçando. Falou. Certo. Ou a senhora não tinha falado, ou eu não entendi da primeira vez, mas ficou esclarecido agora. Obrigado. Continuando aqui, a senhora disse que os dois usavam droga, certo? E bebiam também, bebida alcoólica? Ia. O Rony, a senhora chegou a interná-lo 2 vezes? Sim. A senhora lembra quanto tempo ele ficou internado nessas internações? Na chácara ele ficou mais tempo, mas eu não lembro quanto tempo, não. Agora, na casa de Eurípides, ele ficou pouco tempo. E nessas internações, ele concordava ou eram internações compulsórias, contra a vontade dele? Não. Na chácara ele mesmo decidiu e foi sozinho. Agora, na casa de Eurípides, ele tentou se matar, aí eu tive que internar ele. Então, Mas na ele casa de Eurípides foi contra a vontade dele. Não, ele queria também, ele pedia sempre ajuda, não por mim, pela irmã dele, ele pedia ajuda. A senhora sabe dizer se o Rony chegou a ficar algum período em situação de rua? Sim, ficou. E a Cláudia também? Ele vivia mais na rua do que em casa. A senhora sabe dizer se algum período ele ficou, enquanto ele estava com a criança, ele estava em condição de rua? Ou se quando ele estava com a criança, não, a senhora ele não estava em condição de rua, algum período? Teve uma época que sim, Mesmo com a criança, com o bebê. e ele sempre cuidava dessa criança. Cuidava dele. Sobre os conflitos do relacionamento deles, a senhora não chegou a presenciar nenhuma briga física entre eles, certo? Não. Discussão a senhora presenciou. Discutia sempre que eles bebiam, né? Discutia. A senhora falou agora há pouco que no momento
que o fato aconteceu, eles não estavam juntos. É isso mesmo? Era, eu não estava morando com ela, não, E a criança estava com o Rony. o Rony. A senhora sabe dizer se ela foi atrás do Rony, foi para pegar a criança? Foi Quem te falou isso? ele. O Rony. Uhum. Na época mesmo. No dia. E no dia. E ele te disse se ele sabia ou se ela falou para que ela queria pegar a criança? Qual era o propósito dela? Aí pro sinaleiro pedir para comprar droga. Ele disse para a senhora que ela queria pegar a criança para usar para pedir dinheiro para comprar droga. Isso. Isso no dia do fato. Foi no dia do fato. No dia não, um dia antes. E ele né? não aceitou, não queria entregar a criança. Não queria entregar o bebê para ela. A senhora falou agora há pouco que eles chegaram a ser expulsos de alguns lugares por conta dessa brigaiada entre eles, que eles chegaram a quebrar as coisas lá. É isso mesmo? Uhum. A senhora sabe algum fato específico que aconteceu isso e como aconteceu? Não, quando eu ficava sabendo já tinha acontecido. Mas ele te contou algum detalhe de como aconteceu isso? Ou alguém te contou? A senhora ficou sabendo de algum detalhe de como aconteceu? Não, às vezes eu ia lá onde que eles fez a bagunça lá, uma vez mesmo eu fui lá buscar os trem lá, que eles tinham quebrado os trem lá, e eu fui lá buscar o resto dos trem lá, e o rapaz falou que não queria ir lá mais. A senhora disse que ele teve uma ocasião que ele chegou muito drogado lá. Ele chegou a falar em colocar fogo no apartamento ou ele tentou colocar fogo no apartamento? Ele queria dinheiro, né, e eu falei que não ia dar. E aí? Aí ele queria pôr fogo nas cortinas. Ele falou ou ele tentou colocar fogo? Não, ele não tentou não, só falou que ia pôr. Isso porque ele queria dinheiro para usar drogas. Também, né? Nem vendo o que estava fazendo mais. E a senhora nesse dia não deu o dinheiro. Não dou, não. Eles não chegaram a conviver com a senhora nesse apartamento juntos, né? Não. Ele morava com a senhora nesse período. Morava uns tempos comigo, saía de casa, voltava de novo. Nesse período que ele estava morando com a senhora sabe se eles já estavam se relacionando ou não? Já. Ele saiu da chácara, né? Eles começou a ficar junto. Nessa data, né, do fato que aconteceu, da morte dela, a senhora sabe mais ou menos quanto tempo tinha que ela. A senhora disse agora há pouco que ela entregou a criança para ele de vez, e ele que cuidava da criança sozinho. A senhora sabe quanto tempo tinha que ele estava com essa criança, já criando sozinho? Não lembro, assim, quanto tempo, não. A senhora já ouviu falar alguma vez do Rony ou da Cláudia de terem agredido outra pessoa? Não. Nenhum dos dois. Tá bom, obrigado. Bom dia. Bom dia, Seu nome? Rogério Feitosa de Souza, Sua idade? 38, Profissão? Social Civil, Está lotado onde? atualmente na DENARC. Você conhece o réu Rony Peterson Cardoso, sobrinho? Não conheço. Em maio de 2021, precisamente dia 1º de maio de 2021, foi quando ocorreu o fato, rua 24 de outubro com rua 13, setor rodoviário. Na época você estava lotado em qual delegacia? Delegacia de homicídio. Você participou das investigações nesse caso aqui? Participei diretamente. Tem como vítima a Cláudia Ohana Pires Miguel? Sim. Pode relatar desde o início, quando vocês tomaram quando você tomou conhecimento da ocorrência, como que desenvolveu? Né? É certo. A gente chegou na delegacia por volta de umas 8 horas da manhã e a gente foi informado pela equipe plantonista que esteve no local do crime sobre essa situação que havia acontecido, né? E aí, de início,
pessoal da equipe do plantão nos relatou que ao lado do corpo da vítima estava o esposo dela, né? E aí a gente tomou ciência daquela situação, da forma em que ela foi encontrada morta, né? Só voltando aqui, você está assim, Sim. estava ao lado do corpo, mas em que condições? Não, ela já tinha vindo a óbito, né? E foi ele esperou a equipe de policiais chegarem lá, né? A equipe de Mas foi ele que plantonistas. comunicou o fato ou não? Não, na verdade, ele tentou socorrer a vítima acionando o corpo de bombeiro. Não me falha a memória. Certo. O corpo de bombeiro era próximo do local, né? Continuar. E aí, pelo que a equipe plantonista passou para nós, pela forma que a vítima foi encontrada lá, e pelo relato do então esposo dela, nos chamou muita atenção, porque ele alegou que ela era usuária de crack e era traficante também na região, né? E que muito provavelmente a morte dela teria sido em razão desse envolvimento dela com o mundo do tráfico. Só que a gente achou muito estranho, porque geralmente traficante ou até mesmo usuários, quando eles morrem em razão disso, ou geralmente é por arma de fogo ou por arma branca, né? E não foi o caso da vítima. Ela tinha sido espancada, ela foi morta por traumatismo, né? E aí, diante disso, a gente já sabendo como funcionava mais ou menos essas situações relacionadas ao usuário de droga, a gente foi atrás do Rony, né, para poder conversar com ele melhor e entender melhor a situação. E a gente não o encontrou. A gente foi na residência que ele havia passado, mas ele não morava lá, quem morava era a mãe dele. A gente tentou entrar em contato por telefone com ele, só que o telefone não pertencia a ele, pertencia a uma outra pessoa. E aí a gente conversando com a mãe dele nos relatou que ele confessou o crime para ela, no primeiro momento, né? Ele, assim que ele a matou, ele foi para a casa da mãe, confessou o que havia feito e disse que teria que deixar Goiânia. E aí, posteriormente, a gente ouvia a mãe dele, esses relatos da mãe dele, a gente obteve também umas imagens de câmera de segurança, fica na esquina do local, que não pega os momentos das agressões, né? Mas vai completamente contrário aos relatos dele naquele primeiro momento para a equipe de plantonista, né? Desde o início a gente vê a vítima lá nessas imagens caminhando, e aí logo em seguida também ele aparece com a criança no colo, era o filho deles. E diante disso a gente começou a empreender diligências para poder tentar localizar ele. E aí a gente descobriu que ele teria fugido para o distrito de... Me falhou a memória, mas é um distrito de Firminópolis. E aí a gente foi no encalço dele e conseguiu efetuar a prisão dele em flagrante. E aí ele confessou para nós, confessou em depoimento que ele havia feito. Eu não entendi que você disse o seguinte. Você relatou que encontraram ele ao lado do corpo da mulher. Certo. Mas quem que encontrou? Porque foi assim, no primeiro momento, vocês estiveram no local e falaram com ele. Não, na verdade, é assim, ó, quando acontece um homicídio, uma equipe de plantonista que fica na delegacia se desloca para poder colher as primeiras informações. Posteriormente, repassa isso para a equipe que vai para o expediente, que vai conduzir a investigação. Então, essa equipe de plantonista, eles foram acionados, eles estiveram no local do crime, lá onde o corpo da vítima estava, e ele estava lá. Então, Mas, eles tiveram esse foi primeiro assim, contato. porque é o seguinte, nós aqui sabemos do inquérito. Eu, o promotor, o defensor, os jurados não sabem. Então, assim, quando você fala essas informações, porque quando você diz, primeiro momento, foi encontrado, ele estava ao lado do corpo. Isso. Aí depois que vocês, as informações não batiam com a cena em si do crime, é isso? Isso. Então, quem encontrou primeiro e esteve com ele lá no local do crime e que ele estava ao lado da vítima foi a equipe do plantão. Foi uma equipe do Aí plantão. vocês do expediente que depois iniciaram as investigações. Isso, é isso? exatamente. Você disse que, por exemplo, não batia normalmente a morte de vítimas envolvidas com tráfico, você disse que era por arma fogo, arma branca, né? Isso.
E quando você chegar lá, que tipo de situação que vocês verificaram no local? A vítima, o contexto todinho Sim, do local do crime? ela estava bastante machucada, né? As lesões dela eram onde? Que eram visíveis? É, pelo corpo todo, né? Ela foi praticamente espancada, né? O rosto dela estava muito O machucado? rosto estava machucado. São lesões contundentes, né? O que a mãe dele relatou para vocês especificamente? A mãe dele falou para nós, né? Quando a gente conversou com ela, falou, não, ele realmente não mora aqui, mas ele esteve aqui em casa, sim, confessou para mim que ele havia feito e disse que precisaria deixar Goiânia. E aí ele deixou Goiânia logo em seguida. Para a mãe ele falou o motivo? Não, não me recordo, Olha, eu entendo vocês são parentes da vítima. É o seguinte, vocês não podem manifestar hipótese nenhuma, em nenhum momento da sessão. Vocês foram e efetuaram a prisão dele no distrito de Firminópolis. É Palminópolis? Santo Antônio, distrito de Santo Antônio, um distrito de Firminópolis, da cidade de Firminópolis. E quando ele foi preso, ele relatou para vocês, confessou? Sim, ele confessou para nós. Ele chegou a falar o motivo ou não? Ele falou que eles brigavam bastante, porque ela era usuária de crack, né? E aí sempre deixava ele com a criança, que era o filho deles. Esse seria o motivo. Uma briga. Eles tinham um hábito de brigar, né? Por isso? Obrigada, Excelência. Rogério, vamos lá. Então, a equipe do plantão atendeu o chamado, chegou lá, encontrou a vítima morta em via pública, no meio da rua. Exatamente. O réu estava lá. Sim. Pelo que consta dos autos, o réu passou dados, telefone, tudo, e não eram verdadeiros quando vocês foram procurar, correto? Correto. Tá. Você chegou aí ao local onde a vítima estava? Com a vítima lá no local, não, que já tinham Não. recolhido o corpo. Eu estive posteriormente para poder analisar todo o cenário do crime. E quando você esteve posteriormente, o que você visualizou lá? A única coisa que a gente obteve lá foi a questão das câmeras de segurança, né? Do local. Narra pra gente direitinho, das outras vezes que você falou, você narrou direitinho o que tem nessas câmeras. O que Sim. vocês viram nessas imagens? Nas câmeras, a gente não pega o momento do crime, né? Mas vai de encontro ao que ele havia relatado. Porque ele disse que havia chegado lá É e já... contrário ao que ele Exatamente. relatou, certo? Ele relata que quando ele chegou lá, ele já se deparou com a vítima naquele estado. Morta. Morta. E não foi isso que a gente viu em imagens, né? Imagem de câmera de segurança, a gente vê ela caminhando, posteriormente vê ele, né? Tudo ali no mesmo cenário, ele com o filho nos braços. E então isso aí foi mais uma prova somada, né? Claro, ao relato da mãe, já que ele já havia confessado já em outra oportunidade, e nos fez... Tá, Não, mas considero. nessas imagens, você está me dizendo que vocês veem a moça que foi assassinada Sim. e ele e o bebê. Sim. Eles estão fazendo o quê nessas Mesmo ambiente. A imagem mostra eles passando para lá, caminhando, né? Passa algumas vezes na frente da câmera, os dois, no mesmo ambiente. Tá. E aí, depois, quando vocês localizam ele, porque você falou que inicialmente ele informou para a equipe do Pra equipe plantão plantão, que ela tinha problema com droga e tráfico e que teria sido relacionado a isso. exatamente. E aí você conta, pelo menos nos autos, que vocês desconfiaram porque morte de tráfico não é assim, Isso. certo? Como é que é morte de tráfico? Geralmente é por arma branca ou por arma de fogo, né? Tá. E aí, então, quando vocês localizaram ele, vocês levaram quantas horas para achar ele? Doutora, a gente iniciou essa investigação num dia e a gente permaneceu até no dia seguinte, quando a gente conseguiu localizar ele. Ah, tá. Então foi um dia. Tá. Quando vocês localizaram ele, tem nos autos o vídeo da confissão dele. Você lembra o que ele disse? Eu vagamente, na verdade, para ser sincero, eu não me recordo qual Então, foi tá bom. o Não tem problema. inteiro teor. da Mas você lembra que ele confessou, né? Sim, eu lembro que ele confessou. Tá. Vocês já conheciam um dos dois de alguma outra ocorrência? Não, Tinha alguma informação sobre eles? E a mãe dele contou só que ele havia confirmado para ela que matou a esposa. isso. Só sem esse detalhe. Sim. Sem detalhes, no caso. Sim.
Tá. Você disse também que ele parece que foi até o Corpo de Bombeiros. Sim, Como é que foi isso? Foi eles- imediatamente? Foi depois? eu não me recordo bem, mas acreditamos nós, né, da equipe de investigação, que ele, durante essa briga lá, após espancá-la, ele tentou socorrê-la, né? Mas tentou socorrer como? Ele foi até o corpo de bombeiro, que ficava umas 2 quadras dali, e pediu socorro. Aí eu não sei se a equipe de corpo de bombeiro chegou a tentar atender ela, não me recordo desse fato. Mas teve essa cena em que ele foi... Isso até o corpo- aparece nas câmeras ou foi ele que contou? Porque assim, ai, não existe informação. Ai, doutora, está no RAI. Posso terminar de perguntar? Porque não começou os debates, né? Não começou exatamente. O senhor já está começando. É a opinião Então, dele, 9h38 da manhã e o senhor já está começando. doutora, mas está no RAI. Rogério, Sim. então, me diga, aparece nas câmeras ou é a informação que ele passou? Não aparece nas câmeras. Tá, então é o que ele É o que contou. ele... Tá, e você não se recorda que o Corpo de Bombeiros Não me recordo foi até se lá? teve um raio de atendimento do corpo de bombeiro relacionado à vítima. Não me recordo. Tá bom, eu estou satisfeita, muito obrigada. Tudo. Obrigado. Bom dia. Bom Diz dia. que nas imagens foi possível uma criança e a criança estava no colo dele, é isso? No colo dele. Outra coisa, o endereço que ele passou era o endereço da mãe dele ou era um endereço falso, como a promotora falou? Era o endereço da mãe dele, mas quando a gente chegou no local, a mãe dele falou que ele não morava lá. Tá bom. Jurado, sem pergunta? Obrigado. Encerrado.